Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 16 a 24. A cura de uma jovem adivinhadora. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram ao cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Meus irmãos, vamos continuar o estudo do livro de Atos, capítulo 16. Vamos ver dos versículos 16 a 24, que diz o seguinte: Aconteceu que, indo nós para um lugar de adoração. Então aqui era o relato de Paulo, né? O que é esse lugar de oração? A igreja, meus irmãos, ela não é o templo. A igreja, ela é a reunião de pessoas para adorar e prestar culto a Deus. A principal função dos templos é servir de referência, ter um endereço onde as pessoas que procuram a palavra de Deus possam se encontrar com os cristãos e aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Continuando aqui no versículo 16, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. O que significa essa possessão? O que é uma jovem possessa de espírito? É a influência ou controle de um demônio sobre essa pessoa, afetando seus pensamentos, suas ações e, em alguns casos, até a sua saúde física. Nesse caso, ele era um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, provavelmente, essa jovem era uma serva, era uma escrava, e ela era possuída por um demônio que realizava adivinhações, e os seus senhores, os seus donos, que eram judeus, estavam explorando essa possessão demoníaca. Mais uma vez, meus irmãos, nós vemos a corrupção, o amor ao dinheiro falar mais alto em meio ao povo de Deus. Não se preocuparam com os mandamentos, não se preocuparam com a lei de Deus. Eles esqueceram de amar ao próximo. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o amor ao dinheiro. No versículo 17 diz o seguinte: Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Observemos, meus irmãos, que o próprio demônio que tinha possuído essa moça, ele reconhecia a santidade do nome de Jesus Cristo. Como a gente costuma dizer, né? Que crente até Satanás é. Ele crê na existência de Deus, ele crê em Jesus, ele crê na palavra. Mas ele não vive a palavra, ele distorce a palavra. Então aqui nós temos um relato na Bíblia que nos mostra claramente isso.
fazer uma referência aqui a Marcos, capítulo 5, nos versículos 6 e 7, que diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui é mais um exemplo, só que aqui no Evangelho de Marcos, relatando uma passagem onde o próprio espírito demoníaco reconhece a santidade de Jesus e o adora. No versículo 18 diz o seguinte: isto se repetia por muitos dias. Ou seja, Paulo continuava por ali com Timóteo, fazendo a pregação, e essa moça continuava acompanhando eles e clamando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Então Paulo, já indignado com essa situação, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo, com autoridade e em nome de Cristo, não em seu próprio nome e não por seu próprio poder, ordenou que o espírito saísse. Mais uma referência aqui, vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos versículos 34 e 35, que diz o seguinte: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Mais uma vez o Espírito reconhecendo a santidade de Jesus. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Meus irmãos, observem aqui o agir de Jesus e o agir de Paulo. Ambos estavam sendo reconhecidos pelos demônios e eles podiam tirar vantagem dessa situação. Mas eles sabiam que aqueles demônios, eles estavam possuindo a alma de uma pessoa inocente. E mais importava a eles a salvação da pessoa do que o reconhecimento público daquele demônio, da sua santidade e do seu poder. Esse é o verdadeiro amar ao próximo. Fazer pelo outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Continuando aqui, mais uma vez nós vamos ver que Paulo e Silas, eles foram presos, foram açoitados. A história se repete mais uma vez. Versículo 19 diz o seguinte: vendo os seus senhores, os senhores daquela moça que estava possessa, que eram judeus, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Ou seja, eles não estavam nem um pouco preocupados com aquela moça em si, aquela pessoa, aquela alma. Eles estavam preocupados com o seu lucro. Aqui, uma referência também justamente sobre em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E em alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então nós vemos aqui Timóteo fazendo uma exortação à igreja, que é mais para frente aqui, nesse caso ele ainda nem tinha acontecido, e que provavelmente pudesse até estar se embasando nesse acontecimento. Nós vemos claramente que os senhores daquela escrava estavam muito preocupados com o dinheiro, e isso era uma tentação. Satanás tinha colocado esse espírito demoníaco nessa serva, aos quais eles poderiam extrair lucros, e eles sofreram a tentação, a cilada do inimigo, e isso levou-os à ruína e à perdição, que provavelmente não é a perda de dinheiro simplesmente, mas é a perda da salvação, meus irmãos.
Quando nós falamos de bênção de Deus, nós falamos de salvação. E quando nós falamos de maldição, é de condenação, é de perca dessa salvação. Versículo 20, continuando o estudo aqui. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Bom, aqui é mais do mesmo, a história se repetindo. Os judeus, os donos daquela serva, indignados, pois perderam a expectativa de lucro, perderam a sua fonte de dinheiro, levaram Paulo e Silas aos pretores. Quem eram os pretores? Os pretores daquela época, eles eram os responsáveis pela justiça no governo de Pilatos. Eram os pretores. E aí foram acusados injustamente, com mentiras, dizendo que eles estavam propagando costumes que eles não poderiam receber nem praticar por serem romanos. Na verdade, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e estava tudo bem. Eles só se revoltaram quando Paulo expulsou o demônio daquela serva, o demônio de adivinhação. Aqui, meus irmãos, vou fazer uma referência ao evangelho de Lucas, no capítulo 23, os versículos 13 e 16 a 16. Vamos ver se vocês conhecem essa história e se tem alguma semelhança. Em reunindo Pilatos os principais sacerdotes, ou seja, Pilatos, que era romano, sacerdotes judeus, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Então aqui, que é uma passagem bem conhecida, né? É o julgamento de Jesus. Mais uma vez, nós estamos vendo a Bíblia explicar a própria Bíblia. Aqui no nosso estudo atual, que é aqui no livro de Atos, capítulo 16, nós estamos vendo acontecer com Paulo e Silas exatamente o que aconteceu com Jesus. A mesma traição, a mesma corrupção e o mesmo desfecho da história. Porém, nesse caso, Paulo e Silas ainda não foram mortos, mas Jesus seria condenado à crucificação. Meus irmãos, é muito importante nós conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus, estudarmos e entendermos todo o contexto para que não haja engano. Como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é o que eu estou falando, não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala. A verdade é o que está escrito na Bíblia. Abram suas Bíblias, leiam, confirmem as informações. Esse estudo é apenas uma base para auxiliá-los no entendimento. Mas eu só explico. Quem aprende é quem realmente lê, quem estuda. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.